Eu vou passar a palavra agora para a conselheira tutelar, né? Para a gente, então, realmente dar andamento ao nosso debate, ver o que a gente pode contribuir nessa tarde de hoje. Você é Lua Linda, então, por gentileza, faça uso da palavra. Mais uma vez, boa tarde. Bom, como eu já havia dito, é a primeira vez que eu participo do fórum. Fui pego um pouco de surpresa por participar da mesa, mas fico muito feliz por poder participar da mesa e por poder participar da mesa e estar representando o Conselho Tutelar da cidade, né, nesse momento, principalmente a Comissão de Educação, também a qual eu faço parte. Então, assim, acho que diante de tantas observações que nós tivemos aqui referente à educação, que é um dos assuntos principais, né, que nós temos a tratar hoje, amanhã e para sempre, né, eu acredito que a educação não fica atrás somente da saúde para mim. Quando você não tem saúde, não adianta você lutar por mais nada, você tem que lutar por saúde primeiro, né? Eu sou pedagoga, sou formada em pedagogia, então valorizo muito a questão da educação. E aí a gente tem diversas falas, né? Assim, cada um parte de uma opinião e de um princípio aqui. Nós tivemos um companheiro que deixou a sala que falou da questão da maioridade penal, que ele é a favor, né? E cada um tem uma opinião, a gente vai ouvindo as coisas, vai dando uma dor no coração. Né? Mas a gente respeita, acho que a primeira coisa que a gente aprende na educação é respeitar, né, o posicionamento, a opinião do outro, desde que ela venha munida também de educação, né? E aí a gente parte a respeitar. Então, eu não quero me estender muito, apesar de ser um assunto, né, que dá pano para manga, a gente sempre está com a coisa presa aqui, aí, né, é o momento da gente falar, da gente discutir, né, e socializar. Então, assim, primeiro eu gostaria de socializar, que eu havia dito no começo, que o Conselho Tutelar da cidade, ele é formado por 5 comissões, né? Então, tem a comissão socioeducativa, então, cada conselheiro de uma região faz parte dessa comissão socioeducativa, então eles vão discutir essas questões socioeducativas. A educação, a qual eu faço parte. Então, na última quarta-feira tivemos a reunião de educação e tudo isso murmurou lá, assim, nós somos quase 40 conselheiros numa sala, pensa todo mundo com a sua opinião, e brigando e discutindo. Existe essa comissão, ela tem essa reunião toda quarta-feira, a primeira quarta-feira do mês nós fazemos, né, essa reunião que é os conselheiros de educação, e lá nós tiramos vários encaminhamentos que é para a cidade, né, que é para a cidade, e que até estou me perguntando aqui como a gente trabalha distante, porque o que nós buscamos são as mesmas coisas. Como nós estamos distantes uns dos outros, né? Então, assim, a gente está formando grupos independentes, estamos deixando de trabalhar juntos, porque não tem uma outra coisa para nós, conselheiros, queremos que não seja o mesmo que o Fórum Municipal da Educação. É a educação funcionando, né? É a garantia do direito para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, a EJA, tudo. Para o ser humano, a garantia de direito para a educação. Né, nesse momento falando de educação. É o que nós estamos buscando. Então, a gente sente que nós estamos separados. A gente não está trabalhando junto, a gente tem que mudar isso. A gente pode mudar isso, né? É o nosso papel aqui, a gente mudar. Então, a Comissão de Educação, coloquei, né? Tem a Comissão de Políticas Públicas também, que aí vai trabalhar todas essas questões juntas, a gente vai levando. A saúde, né? Vou falar para vocês que é uma das comissões que eu acho que tem capengado muito, tem muita dificuldade, porque a gente tem dificuldade para dialogar com a saúde, né? Então, assim, para vocês verem que a dificuldade é maior com a saúde do que com a educação, porque a saúde é muito grande, né? A gente consegue, assim, com quem está mais próximo, do posto de saúde, as agentes, mas quando a saúde, né, é difícil essa relação. E a comissão permanente, que é a comissão que cuida de todas as comissões, então tudo que se passa nas comissões é levada para a permanente, e a permanente distribui na cidade, tá?
São essas as nossas comissões. E acho que a comissão permanente também pode estar aberta para a gente conversar e levantar todas essas questões juntos, né? Eu posso até me encarregar de levar e trazer o pessoal também para a gente poder participar juntos, que é muito interessante. Eu gostaria também de dar um breve... Eu marquei aqui, gente, é tanta informação que a gente tem que marcar para não, né, ficar, eu vou tentar ser... Então, assim, quanto ao papel do Conselho Tutelar, não só em relação à educação, mas no todo, o Conselho Tutelar ele trabalha na garantia de direito, né? Então, diferente do que muitas pessoas pensam, o Conselho Tutelar, não é ele que vai garantir o direito. O Conselho Tutelar não tem como garantir para uma mãe que ela tenha direito à creche. Ele vai lutar pela garantia dos direitos dessa mãe e dessas crianças. Então, muitas vezes a mãezinha que chega lá no conselho fala: você não vai dar a creche para o meu filho? Não, mãezinha, não é o conselho que vai dar. A gente não tem creche no bolso que vai soltando e vai falando: aqui está a creche, aqui está a escola, né? Nosso papel aqui, além de requisitar e cobrar do Estado, do governo, do município que faça, que tenha, né? E a gente também precisa de vocês. Precisa que as mães participem, que a população participe. E aí que a gente entra agora, Ana, né, Ana? E numa situação muito delicada, que o papel do Conselho Tutelar é vilão dentro das escolas, infelizmente. Né? Acho que anos e anos o Conselho foi levado para dentro das escolas como um órgão que está ali para punir. O papel do conselheiro é punir. Então, dentro das escolas, quando os professores querem oprimir a criança ou o adolescente, ou os pais, eles usam o Conselho Tutelar como esse órgão opressor. É uma arma o Conselho Tutelar, nas mãos de muitos coordenadores e gestores, infelizmente. E isso traz para a gente o que a gente vê aqui hoje. A gente não consegue ter grandes soluções no Conselho, não que o Conselho vá ter grandes soluções, mas o papel dele ele tem que efetivar, porque a população vê o Conselho como inimigo. Em qualquer lugar que vá, é quase um posicionamento de ataque, onde o conselheiro tem que estar falando: não, calma, não é assim, eu estou aqui porque a população votou em mim, eu estou aqui porque o meu trabalho tem que refletir na população, eu não estou aqui para lutar contra... Então a gente tem que toda hora estar mostrando para a população que a gente está ali por eles, por nós, porque nós somos um da população, nós fazemos parte dessa população também. Então, o meu filho precisa de creche, a minha filha precisa de creche, de educação, de saúde e por aí em diante, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe é o conselho é o vilão na educação. E isso trouxe e traz e vai trazer muita dificuldade para se trabalhar enquanto a gente tiver esse olhar, né? Então, é uma dessa que eu gostaria de trazer. Uma outra questão que eu quero dar rapidinho eu tenho N exemplos dentro do Conselho Tutelar do abandono, não só do Estado, do governo, do município em relação à questão da educação. E aí quando eu falo educação num todo, não só a educação escolar, né, educação como dos pais e das mães. Né? Então, assim, diariamente... a gente tem recebido no conselho, a gente recebe os pais que chegam no conselho falando: então, o que você vai fazer? Eu não aguento mais o meu filho. A escola reclama, o diretor reclama, o vizinho reclama, e o que você vai fazer? E aí a gente tem que falar para a mãezinha ou para o pai, falar assim: como assim, o que nós vamos fazer? A senhora é a mãe, o senhor é o pai. A educação vem de casa, não somos nós. Porque quando a bomba estourou, aí vai para o conselho. Da escola só vai parar no conselho quando o diretor não consegue mais segurar. Quando a mãe não consegue mais segurar. E quando, na verdade, isso já tinha que ter passado pelo conselho nos primórdios, quando começou a situação. Porque é aí que o conselho vai conseguir trabalhar e dar o encaminhamento. É aí que o conselho vai acionar, ou encaminhar para um psicólogo, ou encaminhar para um CAPES infantil, encaminhar para o CRAS, para o CRES, né, e sentar e tentar... O que está acontecendo? Né? Agora, quando já estourou, como que o conselho vai conseguir atuar? Muitas vezes a gente se pega enquanto conselheiro simplesmente dando conselhos. Verdade, dando conselhos. Imagina que é uma mãe chegar no conselho tutelar,
e o seu filho já está utilizando crack, ou a criança ou o adolescente surta dentro de casa, grite dentro de casa, bate dentro de casa, e a mãe bate lá na nossa porta e fala, então, eu não aguento mais ele, o que a gente vai fazer com ele? Tirar ele de dentro de casa. E você fala, mãezinha, peraí, a internação, vocês têm que internar ele à força, vai buscar ele à força. Mãezinha, nós somos conselheiros, nós somos polícia. Né? Então, assim, eu não posso ir lá e pegar ele à força e levar ele à força, e a população não consegue entender. E nós temos isso dentro da escola, porque a direção quer que a gente entre à força, quer que tire a força, quer que pegue a força, que o aluno está isso, que o aluno está aqui. A gente fala, nós não somos polícia, a gente não pode pegar ninguém à força. Né? Então, assim, são uma série de questões de não entender bem o papel, e a gente acaba não fazendo o que nós temos que fazer. E muitas vezes o conselheiro acaba passando por cima do seu papel e fazendo coisas que não é pertinente a ele também, que atrapalha a situação. Então são N situações, né, que a gente passa diariamente. Uma outra observação também foi que um outro companheiro colocou também, que tem que ter leis severas, isso e aquilo. Concordo, tem que ter leis. Mas antes da lei tem que ter educação. A lei não adianta de nada se você não é educado. É só mais uma lei, que é que todo mundo vai abolir, que ninguém vai fazer, que ninguém vai se comprometer. Porque uma lei sem educação não funciona de nada. Então a gente tem uma lei aí que fala que você não pode beber, só que você não foi para dirigir. Você não foi educado dessa forma. No entanto, o que te adianta? A pessoa vai beber e vai dirigir, vai acabar com a vida do outro, porque não foi educado. Só que assim, tem situações que não dá mais para parar para ficar educando. A gente precisa que seja feito algo. Mas ainda assim a educação tem que vir junto. E aonde está vindo a educação com essas questões? Está vindo a punição primeiro. Então primeiro, com minha pouca idade, né, e assim, para falar, porque era assim ou porque é assim, não. Eu falo do que eu vejo agora. Né? Eu falo do que eu tenho ao meu redor agora, os componentes que eu consigo observar. Primeiro a gente pune, depois a gente educa. Primeiro, quando eu me tornei conselheira, veio um grupo de adolescentes falar assim para mim, Lua, pede para abrir a escola novamente nos finais de semana, porque não tem onde a gente jogar bola. Não tem aonde jogar bola na região central. Você vai numa praça, você tem que não, a praça está com os moradores em situação de rua, porque a praça também é deles, eles tomaram conta da praça. Né? E aí você joga a bola e bate neles e arruma encrenca. Então, olha só, e tudo isso vai refletir na questão da educação. Tudo isso reflete, né? Nós sabemos que reflete, como reflete em todas essas questões. Então, a exemplo do moinho, né? Diga-se de passagem, no feriado eu perdi minha sobrinha, atropelada pelo trem, dentro do moinho, há 13 aninhos. Gente, na região central, como que a gente descuida das pessoas assim? Se no centro está assim, imagina na periferia as coisas que estão acontecendo e a gente não sabe? Imagine na região, se aqui é assim, o que está acontecendo nas periferias? A demanda que a Maura havia comentado, falou que a maior demanda do conselho é de creches e vaga escolar. É sim. É uma demanda grande. A falta de creches de EMEI, de SEI, aqui na região, em qualquer outra região, nós sabemos que é uma demanda muito grande. Porém, depois dela, infelizmente, a maior demanda que nós temos aqui na região do Conselho da Sé, as duas maiores, que a segunda, depois da creche, a segunda vem ser drogadição de adolescente, e a terceira de abuso sexual. De abuso sexual. Muito grande nós temos aqui na região. Então, entrando na questão da escola, eu gostaria que alguém me cortasse, se for necessário, porque acho que não pode na escola. Então, eu gostaria só de colocar aqui. Nós temos uma preocupação muito grande com a falta escolar, as transferências compulsórias que têm
feita assim pela direção da escola, sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. Então eu chego a comentar com algumas diretoras, né, a gente em conversas, né, eu até vejo a aflição de algumas diretoras de falar, olha, o menino já virou ladrão, ele já vem armado, aqui não dá mais pra ele, aqui ele isso, ele aquilo, né? Eu temo pela minha vida, eu temo pela vida do outro, porque não dá pra ele ficar aqui, o ideal é que ele saia, que ele vai pra outra escola, porque aqui... E aí a gente, né, escuta tudo isso. Eu posso... Desculpa, Uma parte. Então, eu queria comentar essa questão da transferência compulsória. Queria comentar essa questão da transferência compulsória, porque na verdade isso chama-se transferência compulsória, que é uma forma, digamos assim, mais elegante, né? Mas isso não deixa de ser expulsão. Sim, claro. é expulsão. Porque aqui que acontece? Depois da criança ser transferida, se é que ela vai realmente ser transferida para outra escola, ela já vai com a pecha, né, de criança problema, etc e tal, então a coisa fica muito complicada, né? E eu quero te dar os parabéns, tá? Porque eu percebo que você é uma conselheira tutelar muito consciente, né? Obrigada. Você falou dessa questão do conselheiro vilão, tá? Que é muito importante, porque o que que acontece? Os próprios diretores de escola fazem essa tramóia, digamos, né? Então eles já colocam o conselheiro tutelar como sendo aquele que vai resolver o problema, Exato. sendo que o problema é deles, diretores de escola, porque eles não têm, eu acho que eles até têm, mas eles não querem utilizar estratégias pedagógicas, tá, para resolver os problemas. E eles realmente, muitas e muitas vezes, eles chamam o conselho tutelar logo no começo do problema, que eles já detectaram há muito tempo, mas eles não tomaram nenhuma providência. Então é muito grave isso, tá? E, enfim, eu acho que é raro, né, um conselheiro tutelar se colocar dessa forma, porque eu mesmo, por exemplo, eu tenho ido muito em reunião de conselho de escola para salvar o aluno na hora em que ele vai ser expulso, tá? E nesse aspecto eu sou uma figura assim, muito... digamos assim, polêmica, né? Porque os diretores de escola não querem me ver nem pintada, né? Então eu chego lá e muitas vezes eu vejo o conselheiro tutelar presente a essa reunião, fazendo a cadeira do aluno. Muito triste tudo isso, né? Quer dizer, o conselheiro tutelar que deveria realmente cuidar, né, de repente até fazer uma mediação com a escola. Então, Júlia, só uma observação, assim, é que a gente está falando desde o começo de educação, né? Então, assim, como eu sou pedagoga, essa é a minha base, eu não tenho para onde correr. Então, eu tenho que olhar o adolescente enquanto conselheira, enquanto conselheira tutelar eu vou olhar o adolescente, enquanto pedagoga eu vou ter que olhar o aluno. Já que eu nem exerço a função de professora ou de coordenadora de uma escola, então para mim eu só consigo ver o aluno nessa escola. E eu sei que não posso, é uma comunidade escolar, né? Uma unidade escolar, tem uma comunidade, uma gestão, e a gente tem que observar num todo, né? E eu acabo dizendo para a gestão da escola, para os diretores das escolas, que falam, olha, você está fazendo a transferência compulsória, a senhora chamou a mãe, está dizendo que a mãe aceitou, a mãezinha está vindo aqui falar para mim que não aceitou, né? Só que assim, o problema vai sumir da sua escola, porque vai continuar em outra escola e vai continuar no conselho. Então o menino só tem que sumir da frente dela, ou dele, do diretor. O importante é que o problema não esteja nas minhas vistas. Se o problema está lá na escola do outro, ou batendo no conselho, aí é problema deles. Eu não tenho nada com isso. E o que eu acho que é mais triste é o seguinte, quer dizer, essas crianças e adolescentes que têm um perfil de liderança, né, são os primeiros que costumam ser excluídos e expulsos das escolas. Isso é muito triste, né, porque aí você faz o quê? O que você disse no começo, acaba sendo recrutado pelo tráfico, né? Ou recrutado pela marginalidade de um modo geral. E é o que tem acontecendo, e é o que tem acontecido. E olha, gente, não é ser pessimista, não. É o rumo que está levando as coisas. Essa é a realidade. É a realidade que eu vivo, infelizmente. É o rumo que as coisas estão se levando. O tráfico oferece mais, é mais atrativo, realmente.
Então, no final de semana, se você não tem nada para fazer, você pode ajuntar com uma turma de amiguinhos ali e eles falar, então, quem já provou a maconha? Ah, eu ainda não, então vamos embora. Então, vocês ouviram falar no Lança? O Lança... Totalmente. O senhor repete para mim seu nome, que a gente lê. Roberto. Na comissão é 2 horas. O conselho diariamente chega, diariamente não, né? Sempre quando vai uma diretora de escola, representante da escola lá no conselho, para levar uma documentação sobre um adolescente, assim, é muito curioso, né? Ela chega e fala assim, porque lá na minha escola, porque a minha escola, porque os meus alunos lá da minha escola, sabe assim, a gente foi observando, né? Porque não cai a ficha, não é a minha escola, né? Não é o que é a comunidade. Né? Então, e essa fala, ela acontece sempre. Você vê que não é só fala, as diretores, coordenadores, sempre isso. É do meu jeito, é a minha escola, eu comando.